Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma atividade com muita qualidade da nossa programação, que recebe o nome carinhoso de BDB Cultural, a programação cultural da Biblioteca Demonstrativa do Brasil, Maria da Conceição Moreira Salles, a nossa queridíssima BDB. E hoje aqui no nosso auditório recebemos ninguém menos que uma grande escritora, contadora de histórias, uma pessoa que mexe com, labuta no jornalismo, labuta em todas as áreas da comunicação, e no coração da gente ela já tem um espaço garantido, trabalhando com literatura para bebês e fazendo história no Brasil e no mundo. Estou falando aqui da nossa querida Alessandra Roscoe. Tudo bem? Tudo bem, Marcos. Que alegria poder participar e voltar a esse espaço. Opa! Porque foi aqui que eu me formei leitora. Opa! Eu era associada do INL, Instituto Nacional do Livro. Puxa! Eu não tinha muitos livros em casa, mas vinha para cá, para as atrações, para a gibiteca que eu conheci depois de grande, trazia meus filhos. Opa, então, você está é um reencontro. No meu reencontro. espaço, é um reencontro. E muito feliz de ver esse espaço revitalizado e honrando a querida Conceição. Que saudade da Conceição, Sim. não é? Você chegou a fazer alguma atividade cultural já como escritora aqui na biblioteca? Fiz um lançamento de livro e sempre estava presente. Eu já fiz contação de histórias, né? Mas meu espaço aqui é o espaço da leitora mesmo. Eu vinha de carteirinha, pegava os livros, levava para casa. E eu brinco que até as minhas transgressões foram literárias, porque eu lia a literatura proibida para crianças e jovens muito cedo, né? Porque eu tinha acesso às prateleiras e aos livros desse lugar encantado. Pô, que maravilha. E, Alessandra, você, minha colega jornalista, e um dia quis fazer essa transição para também ser uma militante da literatura. Como é que foi isso? Quando que surgiu essa vontade? Olha, Marcos, foi no susto. Opa. Eu sempre escrevi, eu sou das cartas, ainda hoje eu tenho amigos de papel, eu escrevo e recebo cartas. Mas foi um pedido da filha mais velha na beira da cama. Opa! Que me pediu uma história que fosse só nossa, a história do livro A Menina que Pescava Estrelas, que depois ela ilustrou, que virou um filme. Olha! E eu não parei mais. Então, nesse exercitar materno, né, da maternagem a partir do carinho, do vínculo afetivo que os livros trazem, foi que eu comecei a trilhar esse caminho das histórias inventadas. E fiquei ainda uns 4, 5 anos dividida entre o jornalismo, entre a literatura, até que eu decidi que o caminho que eu queria era o caminho da mediação de leitura, da escrita e desse trabalho que começa no ventre, né, com aletramento fraterno dentro do Uniler e vai até os idosos. Então hoje eu estou muito feliz de poder fazer da palavra minha lavra nesse sentido mais poético, mais subjetivo, da invenção e da imaginação. Puxa, que maravilha. E que bom você falar que você vira escritora a partir do pedido da sua filha. Hoje que é Dia das Mães, que sentido que isso tem para nós estarmos aqui, não é? Hoje, Dia das Mães, você está contando uma história para a gente. O que a gente vai ter hoje para quem está nos assistindo daqui a pouquinho? A gente vai ter 2 histórias que para mim são muito especiais, Caixinha de Guardar o Tempo, e que virou depois uma oficina com idosos, porque a partir da leitura desse conto num grupo de pacientes de Alzheimer, ele virou uma chavinha num senhor que já não falava há 6 anos. Puxa! E a partir da escuta dessa leitura, que não sei, nem tinha o livro ainda, eu li, levei uma caixinha e tirei o conto escrito à mão no papel, fiz a leitura e ele veio trazendo lembranças e claro, muita emoção, ele veio contando e ele não falava há 6 anos. Nossa! Então, a partir disso, Caixinha de Guardar o Tempo, que é esse livro que fala de memória, de tempo e de outras formas de inventar, de imaginar. E também meu livro mais recente, que é o Si, é uma parceria com Biri Sarkis, da Semente, do Grupo Ler, que é a história de um inventor que inventa o mundo, né, diferente. Eu me descobri durante a pandemia, durante esse período todo de isolamento, uma artivista. Eu fiz parte do Levante das Mulheres e também do Liberte Futuro, que é um movimento criado a partir da imaginação como ação. Olha! Então, por isso eu trouxe esse livro para falar que a gente pode inventar a eternidade das mães, que é assim, uma frase que sempre mexe com a gente. As mães deveriam ser eternas, deveriam mesmo, né? E com imaginação, com memória,
com todos os sentidos em alerta, a gente pode trazer de volta todas as vezes que a gente quiser, as nossas mães, as nossas avós. E foi um pouco o que eu quis trazer hoje, nesse momento tão especial, hoje, Dia das Mães. Poxa, que maravilha. Antes de já irmos para a nossa história, quero saber de você, planos para 2022, o que tem pela frente aí na tua agenda esse ano? De preferência, não deixar que o mundo acabe. Por favor, Então, né? eu quero, vamos ajudar a segurar o céu acima das nossas cabeças. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil, a cultura principalmente, e a gente entendeu durante o isolamento, a pandemia, a força que tem uma canção, uma história lida em voz alta, contada. Então, a gente precisa valorizar mais a arte, a gente precisa cuidar do nosso planeta, a gente precisa entender que nós, ditos seres racionais, precisamos usar essa nossa característica para respeitar o planeta, a natureza, deixar as florestas de pé. E entender também que precisamos cuidar dos outros não humanos, né? Então, eu tenho muitos planos, eu tenho livros novos, eu tenho um festival que está começando, o Unidunilê começa com mais uma edição, a 7ª. E sonhos, eu acho que eu tenho um lema, que já é meu há algum tempo, que eu digo, saúde, coragem e sonho. Disso a gente não pode abrir mão. Poxa, olha, em nome da BDB, agradecemos imensamente de poder receber novamente você aqui. Em breve, quando a biblioteca abrir novamente as portas, queremos você aqui voltando, traga a sua filhinha, porque aqui também é a sua casa. Muito obrigada, um beijo para todo mundo, para quem for assistir. E não deixem de conhecer esse espaço. Esse é um espaço encantado e que pode transformar realidades. Porque um livro aberto é o contrário de tudo que a gente não pode, né? É a antítese da impossibilidade. Um livro aberto é tudo. Muito obrigada, fico muito feliz e um beijo para todas as mães. Então vamos lá, agora é hora de histórias. Se a gente pudesse abrir a porta da imaginação para acordar as histórias, as infâncias e a invenção, seria a hora. Agora. Sofia não sabia muito sobre o tempo. Entendia, sim, bastante sobre uma tal saudade que às vezes até doía. Era, sim, uma vontade que no peito já nem cabia, de ver alguém que já não podia, ou de fazer algo que já não fazia. Para dar conta de tanta saudade que sentia das coisas que nem sabia, a menina criou então uma caixinha de guardar o tempo. Descobriu que era possível pescar qualquer tempo e plantar na memória. Na caixinha de Sofia iam parar a folha da árvore que caía, as gotas da chuva que chovia, os medos que ela escondia, os desenhos que fazia, os bilhetes que escrevia, a vida que ela tecia. Sofia guardou em sua caixinha poesia e fotografia, as flores que ela sempre colhia, os sonhos que ela nunca adormecia. Mas o tempo, o tempo, o tempo passou também para ela. Agora, depois dos filhos, netos e bisnetos, Sofia percebeu que conseguiu, em sua caixinha, guardar o melhor de cada dia. E tudo o que sonhava conseguiu eternizar em sua caixinha de guardar o tempo. Caixinha de Guardar o Tempo é uma história que eu escrevi, o Alexandre Rampazzo ilustrou e a editora Gaivota publicou. E é um livro que me faz pensar muito nesse lugar
da invenção. Ah, se eu pudesse eternizar, quanta coisa eu eternizaria. Por exemplo, a minha saudade de mar. Eu que tenho o mar tão longe, aprendi a guardar o mar dentro de mim, ancorar barcos no jardim. E o mar, essa saudade de mar, eu também, com a minha imaginação, aprendi a eternizar, a guardar numa caixinha. E junto com o barulho do mar, a brisa, o vento. Ah, quanta coisa me faz lembrar. E se eu pudesse realmente eternizar alguma coisa, eu eternizaria o colo, o cafuné, o cheiro. Ah, o cheiro da mãe. As histórias contadas na beira da cama. O toque tão macio do carinho. E até os acalantos, as cantigas, que mesmo sem a voz ainda se fazem presentes. E se a voz da mãe continua ecoando dentro de mim, mesmo que a mãe já não esteja aqui, as histórias também. E é isso que a gente inventa. As histórias lidas na beira da cama também reverberam. Se eu fosse inventor, grudaria um ventilador no calor. Enrolaria todo o frio em cobertor. E trataria de desinventar a dor. Desinventaria também a chatice. No meu mundo inventado, reinaria a poesia da Cecília e da Clarice. E criança? Ah, a criança seria presidente e vice. Se eu fosse inventor de verdade, inventaria máquina de engolir maldade, de fantasiar realidade e de diminuir saudades. Inventaria escola de brincadeira e barraca de sonhos na feira. Imaginação sem eira nem beira, ia ser feliz de toda maneira. Se eu fosse inventor renomado, inventaria banho engarrafado, tombo emborrachado e escuro iluminado. Se eu fosse inventor, inventaria para toda vontade uma carpintaria. Para todo vazio, uma fantasia. Para toda tristeza, uma alegria. E é inventando que a gente inventa mundos, que a gente traz cheiros de volta, traz gostos, traz memória. Somos histórias, somos memória. E é por entender a imaginação nesse lugar da ação e da ação que muda o mundo que eu vou encerrar com uma canção. E uma canção que fala sobre esse imaginar. Um risco no chão, uma pena no ar, tudo
só o que parece, basta acreditar. O risco vira ponte pra todo lugar, a pena vira asa e convida a voar. Basta acreditar e imaginar. E a gente imagina que as mães todas, as que estão perto do filho, as que estão longe do filho, as que já se encantaram, todas continuam com a gente. E nesse Dia das Mães, as histórias, as memórias, os cheiros, as cantigas, as lembranças e todo o nosso amor são para elas. Feliz Dia das Mães.